Você não tem medo de morrer? De jeito nenhum. Mesmo depois de ser pai, assim, com 2 filhos pequenos? Não. Eu sou cristão. Isso que eu ia Sabe? falar, você é muito. Você Eu tem sou muito. cristão. A parte espiritual, né? Muito forte. Muito. E o meu medo eu teria se os meus filhos não conhecessem a Cristo também. Porque se eu sou cristão, eu tenho a esperança de que um dia eu os verei novamente caso qualquer coisa me aconteça. Entende? Então eu tenho a esperança. Para o cristão, a morte não é o fim. Certo? Por quê? Porque se eu creio que Cristo ressuscitou, eu creio que eu também serei ressuscitado. Então a minha única preocupação seria essa: se os meus filhos não compartilhassem dessa minha mesma fé, então aí seria uma despedida dolorosa, sabe? Porque são os meus tesouros, a minha preciosidade e tal. Só que eu acredito em propósitos e decretos eternos e divinos, sabe? De que tudo que está acontecendo cumpre um propósito da parte do Senhor. Então é assim que eu levo a minha vida. Eu vivo assim mesmo. Entendendo que se eu tiver que viver 50 anos, 60, 70, eu viverei. Gente, assim, tem um texto sagrado. Aí vocês entraram numa veia que o bem fica fanático. Bora, eu sou radical para o evangelho, sabe? De verdade. Fanático não é a melhor palavra, é radical. Tem um texto sagrado que diz que, em Isaías, Deus falando, antes que houvesse dia, eu sou e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Eu creio nesse texto, sabe? Eu creio que se Deus determina algo para você, é impossível que você resista, é impossível que você impeça. Então, se Deus determinou que eu viverei por 80 anos, eu posso ser acometido aqui hoje de um câncer de pâncreas ou de um câncer pulmonar, sabe? Eu vou viver até os 80, porque o decreto de Deus na minha vida, ele prevalecerá. Mas também, se Deus determinar que é para eu morrer no voo de volta para Belo Horizonte, isso também acontecerá. Isso não me desesperará, sabe? A partir do momento que você aceita a soberania de Deus, você faz as pazes com a soberania de Deus, a sua vida fica muito melhor. Eu acho bonito a sua fé, assim, mas você já parou para pensar, por exemplo, se você pegar há 40 anos atrás, que as pessoas morriam aí com 50 anos, a expectativa de vida era muito menor. Sim. Né? E agora a gente tem uma expectativa de vida para 100 anos. Sim. E provavelmente seus filhos vão ter uma expectativa de vida para 130 anos. Sim. Você acha que Deus determinou que as pessoas devem viver mais? Ou você acha que as pessoas que estão se cuidando mais? Expectativa não significa uma realidade, certo? É uma expectativa, você espera. Então a expectativa de vida do brasileiro está ali nos 70 e poucos, 80? 70 e poucos. Não significa que eu vá viver só 70. E como também não significa que eu vá viver 70. Eu posso morrer com os 40, eu posso morrer com 100. Se você não se cuidar, você pode morrer a qualquer momento. Posso, né? Mas claro, eu ia quebrar esse conceito, não quebrar, mas era talvez te alfinetar de uma forma, porque é o seguinte: fique à vontade. Tudo que ele foi imposto por ele, né, da decisão dele, você não vai conseguir fugir, mas eu só vejo uma coisa maior do que essa voz e essa posição de Deus, que ele deu pra gente, que é o livre-arbítrio. Não creio no livre-arbítrio. Esse é o problema. Sério? Não creio. Você acha que você não pode tomar uma decisão que quebre essa regra? Eu sou adepto à teologia do decreto de Deus. Porque como pode haver... Tá, então vamos lá. Então nós vamos relativizaríamos todos os outros textos sagrados. Tem um texto sagrado que diz, eu disse e eu vou repetir: antes que houvesse dia, eu sou e ninguém pode escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aí o Benoni levantaria o dedo e falaria assim: meu livre-arbítrio. Então Deus não é mais onipotente. O meu livre-arbítrio é capaz de pará-lo. Se eu creio no livre-arbítrio. Certo? Outro texto sagrado que dispõe, Salmo 139, antes que... todos os meus dias escrevestes no teu livro, antes mesmo que qualquer um deles existisse. Se eu tenho todos os dias escrito no livro de Deus, antes que qualquer um deles existisse, onde está o meu livre-arbítrio? Entende? Aí o meu livre-arbítrio seria capaz aí de ir, enfim, enganando essa soberania
E aí, no final, nós não teríamos um Deus todo-poderoso. Certo? No meu entendimento, a teoria do livre-arbítrio é uma teoria que afronta diretamente ao todo-poder de Deus. Se existe o livre-arbítrio, Deus não é todo-poderoso. Porque todo-poderoso é alguém que pode fazer tudo. Total isso. Não é? Se o seu arbítrio barra o atuar de Deus, ele não é todo-poderoso. Ele está limitado no teu arbítrio. Então eu creio exatamente no decreto de Deus, na soberania de Deus. Deus é soberano. É assim que eu creio. Então, se ele determinou, vai acontecer. Mas aí eu vou te alfinetar de novo. Fique à vontade. Sabe por quê? Porque eu gosto... Eu fico mais entusiasmado de falar disso do que de gosto falar dessa situação. Eu gosto dessa situação. E Bom. isso realmente tem base. Quando você discute, geralmente é o que você tem base. Você tem base no que fala. Mas Boa. aí, cara, tudo bem. Deus escreveu tudo isso que está acontecendo, né? Sim. E a sua história está escrita ali. Sim. Cara, eu não preciso ter mais medo do demônio. Não tem. Vai acontecer para mim só o que ele quis. Sim. Se o demônio... Então, o demônio, em tese, Uhum. não existe. Por quê? Porque ele pode até existir, Uhum. mas ele nada mais é do que zero. Alguma coisa que não muda em mim nada. Mas é assim Porque que eu creio. se ele já escreveu, Aham. o que o demônio vai fazer? Mas eu A creio- menos que Deus, vamos Aham. pensar, seria um erro dele, Aham. vira e fala assim, não, nesse momento o demônio toma posse dessa pessoa e age nele. Mas eu não tenho nenhum temor do diabo. Nada, nenhum. Zero. Porque eu acredito... Entendeu? Mas vamos lá. Nós estamos falando então do conceito de soberania. É exatamente isso aí. O conceito de soberania não impede concessões. O Estado brasileiro é um Estado soberano, certo? Só que nós podemos fazer concessões, por exemplo, para embaixadas atuarem aqui dentro do nosso país. Então, os Estados Unidos têm um território dentro do território brasileiro. Verdade. Ok? Por uma concessão. Ok? Como outras concessões que o Estado vai fazendo que não afetam o seu conceito de soberania. Então, quando Deus... Um exemplo muito bem colocado, assim. Foi? Bem Foi bom. entendível. Ah, assim, legal. Muito bom de entender. Que bom, que bom. Fico feliz, então. Então, pela forma como eu creio, quando Deus determina... O fato de Deus ter decretos para a minha vida não significa que nesses decretos ele não tenha feito concessões de atuações de forças malignas ou enfermidades, doenças, essas coisas, que não isolam a sua soberania. O fato de Deus ser soberano e Deus ser bom não significa que eu não vá padecer enfermidades, que eu não possa ser acometido de qualquer outro problema. Sobre isso eu sou total fiel também, porque Aham. eu entendo que nem tudo que a gente passa aqui é o nosso entendimento. Sim, Algumas coisas a gente está passando aqui, sim. que são caminhos que, vamos pensar, o nosso tempo não é igual ao dele também. Então, Aham. assim, você passa por uma provação aqui que você pensa assim, poxa, que dor, que sacrifício, e isso nada mais é do que, vamos pensar, alguma coisa que vai te deixar mais forte, Sim. com um entendimento maior, sei lá, uma outra visão. Exatamente. Nós temos uma visão limitada, né? Se a gente não conhece o futuro, nós estamos limitados, certo? Então, eu acho que amanhã, às 9h15, eu vou embarcar para Belo Horizonte, certo? Mas a minha visão ela está limitada. O que eu consigo dizer é sobre o presente e sobre o passado, mesmo assim no que eu experimentei. A sua expectativa. Exatamente. Eu tenho expectativas sobre o futuro. Então, por isso que o conceito de onisciência de Deus é o que também explica todas essas coisas. Por quê? Deus, ele conhecendo todas as coisas, sendo onisciente, ele não está preso na limitação do futuro. Ele sabe o que vai acontecer no futuro. Por isso é que muitas coisas que eu passo hoje, muitas não, todas as coisas que eu passo hoje, mesmo que seja sofrimento agora, eu estou tranquilo. Porque eu sei que eu não sei o que acontecerá amanhã. Só que há alguém em mim e por mim que sabe o que vai acontecer amanhã. Certo?